Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos essa manhã. Queria convidá-los a abrir a Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Hoje nós temos um tema que fala a igreja como o spa espiritual. E nós vamos meditar um pouco a respeito desse tema, tendo como base Mateus capítulo 5, versículo 4. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos ler juntos apenas um versículo. Diz assim o texto, leamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só as mulheres. Agora os homens. Os que choram, porque serão consolados. Feche teus olhos, vamos clamar a Deus. Deus, fale conosco nessa manhã. Pedimos que nos abençoe. Que teu Espírito Santo use as nossas vidas para entendermos a tua palavra, para aplicarmos a nossa vida no dia a dia. Toca em nosso coração nessa manhã. Abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento para o Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu creio que a maioria, talvez todos, procuram o bem-estar, procuram saúde, procuram se sentir bem, não é verdade? Quem não faz isso? Acho que todos, né? Ninguém levantou a mão. Então todos. Eu fiz a pergunta ao contrário, né? Que às vezes a pessoa... Então todos fazem isso, muito bem. E nós temos esse tema ali que fala sobre o spa, não é? Sobre o spa. E alguém sabe o que é spa? Alguém sabe? Às vezes o spa... Você sabe o que significa o spa? A sigla spa? Você procurar na internet, você vai encontrar lá que a sigla está relacionada ao latim, que é salus quer aquam, que está relacionada à água, que está relacionada à cura pela água, saúde pela água. Tem alguns que até vão viajar aí, né? Lá para a área de águas. Então, cura pela água. Mas esse tema, esse nome spa está muito relacionado também a se sentir bem, buscar um relaxamento, né? Eu pesquisei na internet ali uma das clínicas que oferecem, né, um spa, e fala assim, olha, veja o que eles prometem. O spa visa oferecer, não vou falar o nome da clínica, né? Visa oferecer os melhores tratamentos corporais e faciais, ajudando as mulheres a construir o corpo e a beleza desejada, né? Especializada no bem-estar, oferecemos o Spa Day, proporcionando ambientes diferenciados, personalizados para promover o relaxamento e a renovação pessoal, cuidando do corpo e da mente. Bonito, né? Então, o spa parece que nos promete esse bem-estar, não é? É um lugar onde a gente vai se sentir bem, relaxado, não é? Contudo, eu queria usar esse tema e relacionar esse versículo de número 4, em Mateus 5, que nós lemos. Nós sabemos que esse versículo ele está apresentando aqui, ele está no momento do Sermão da Montanha. Jesus está dizendo, ele começa pelas bem-aventuranças, e ele chama, então, de bem-aventurados ou felizes aqueles que choram. Parece uma contradição, um paradoxo, né? Aqueles que choram, felizes aqueles que choram. Né? Mas ele completa, Jesus dá a frase completa, porque serão consolados. Porque serão consolados. Então, o cristão ensinando que a vida neste mundo não é medida pelas sensações que a gente tem, né? No spa a gente tem a sensação boa, quer se sentir bem. Jesus está ensinando que a vida não é medida ou avaliada apenas pelas nossas sensações, pelas sensações humanas, mas que ela é maior que isso. A promessa de Deus é maior do que as sensações que nós temos. E eu queria trazer a seguinte proposição, que o crente busca a verdade de Cristo em detrimento do spa. E aqui eu vou colocar spa espiritual, porque às vezes a gente quer só se sentir bem achando que é o espírito também que está se sentindo bem, né?
Então, o crente busca a verdade de Cristo em detrimento do spa espiritual. E nesse texto, que verdades que nós podemos buscar? Apenas um versículo tão pequeno. Que verdades que nós podemos tirar aqui? A primeira delas é que a felicidade é possível. Vamos dizer isso? A felicidade é possível. É possível. Bem-aventurados. Qual é a primeira palavra de destaque aí? Bem-aventurados. Jesus começa o Sermão do Monte com essas bem-aventuranças. Eu creio que o pessoal do marketing copiou Jesus, de trazer já uma coisa boa de cara, de início aí, não é? Só que ele conta tudo, né? O marketing de hoje em dia, às vezes, só fala, só chama atenção para aquilo que é bom, mas Jesus só conta a verdade, conta o resto todo. Bem-aventurados. E você sabe o que significa bem-aventurado? Vamos dizer, os universitários aqui, que já fizeram muitas provas. O que significa bem-aventurado? Alguém diz que é felizes. O que mais? Mais algum sinônimo? Bem-sucedido. O que mais? Mais que felizes, que você falou, né? Ah, pastor Marcelo usou ali um termo interessante. Abençoados, abençoados. Eu fui no dicionário Helps Word Studies para pegar o que significa esse bem-aventurado aqui, né? Ele coloca assim, ó, descreve um crente numa posição afortunada, recebendo as provisões de Deus e a sua graça. Olha que beleza. Uma coisa bem profunda, bem profunda. Então, a busca pela felicidade que as pessoas, tanto no mundo, estão buscando, né, estão correndo, a gente percebe aqui que Jesus está falando bem-aventurado e pedindo para que a gente olhe para Ele. Porque é no Senhor que nós vamos ver essa bem-aventurança, essa felicidade, ser bem-sucedido, não é? E a gente pode pensar um pouquinho sobre essa questão de se sentir bem, até para as igrejas. Muitas pessoas procuram determinada programação para se sentir bem. Ah, eu quero ir na igreja tal porque eu me sinto bem naquela igreja, não é? Parece que a preocupação maior nossa é com a nossa sensação e não com a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está sendo feita naquele local. O que está acontecendo ali? É Deus que está dirigindo, né? Onde nós estamos indo, as pessoas estão obedecendo a palavra de Deus, está sendo feita a exposição correta do que Deus quer. O culto está sendo realizado com as prescrições bíblicas, ou está sendo realizado conforme as nossas sensações, o que a gente quer, o que a gente gosta, não é? E a atenção, então, de Jesus aqui, bem-aventurados, olhando para Ele. Nós seremos bem-sucedidos olhando para Jesus. Nós seremos felizes com Cristo, não é? Com Ele. Ao mesmo tempo que nós vivemos um mundo onde nós não podemos ter receio também das coisas boas dessa terra. Afinal, Deus criou tantas coisas boas. Vai em Gênesis, pastor Marcelo pregou Gênesis, e nós podemos ver ali como Deus fala, oh, isso é bom. Aí ele faz, outro dia fala, isso aqui é bom também. Então, nós não podemos ter receio também de entender as coisas boas que Deus fez nessa terra, e devemos ter prazer nelas, desde que elas sejam corretas. O grande problema nosso é buscar a felicidade de forma exacerbada, errada, não é? Vou dar um exemplo, né? Nós gostamos de comer uma carne, uma picanha. Aí vai no restaurante, no rodízio, e fala, hoje eu vou lavar a égua, né? Fala assim, usa esse termo. Mas como? Não é? Porque quer comer desenfreadamente, não é? Então já entrou no pecado, já foi para a glutonaria, não é? Dormir é bom, eu vou dormir, mas eu vou dormir amanhã eu vou dormir até 1h, não é? Aí tem gente olhando para o outro aí, né, que dorme tarde. Descansar é bom, Deus fez a noite para que a gente também descansássemos, mas queremos fazer de forma, não é? Então, é possível a felicidade, é possível, mas não do jeito que o mundo quer nos dar, ou quer nos vender. A felicidade é possível naquele que detém a felicidade, em Jesus. É em Jesus. Segundo ponto que eu quero trazer, segunda verdade aqui, é a segunda palavra
de destaque desse texto. Então, se nós vimos que a primeira palavra é bem-aventurados, qual a segunda palavra que destaca? Os que choram. Os que choram. Então, a gente volta a entender aqui, tá, mas o que Jesus quer dizer? Bem-aventurado, feliz é o que chora. O que Jesus quer dizer? Então, eu queria também pensar um pouquinho sobre o que significa essa palavra aqui. Nós pensamos sobre bem-aventurados, alguns sinônimos para entender melhor. E esses choram aqui. Aí eu pensei, tá, mas o que Jesus quer dizer com que choram aqui? Porque se a gente traz para o nosso português, a gente chora de tristeza, mas também tem um choro de alegria, não tem? Tem um choro de alegria. Às vezes a pessoa consegue uma coisa tão boa, né? Uma vitória tão grande, e chora de alegria. Então era necessário entender esse choro, mas Jesus está falando de um choro que pode ser um choro de alegria aqui, não é? Então procurei no original o que significa essa palavra e alguns sinônimos que a gente pode trazer. A gente pode falar aqui alguns sinônimos de chorar. Prantear, chorar, não é? E aí tem um sinônimo importante aqui, lamentar. E quando a gente vai no original, essa palavra aqui tem muito mais esse sentido de lamentar. Então, agora lamentar de alegria no português já é mais difícil. A gente não usa isso. Então, a gente começa a entender, se a gente usar a tradução lamentar, nós vamos entender que realmente Jesus está falando do momento difícil, de sofrimento. Então, a segunda verdade é que o sofrimento chega a nós. Se a primeira verdade é que é possível ser feliz, a segunda verdade é que o sofrimento nos abate. O sofrimento chega às nossas vidas, ao crente. Pois estamos vivendo num mundo que é um mundo caído, um mundo depois da queda. E esse mundo está cheio de aflições, está cheio de dificuldade. Não é? Passamos pelas dificuldades da vida nas diversas áreas. Pode ser na área financeira, pode ser na saúde. Quantas vezes nós temos uma lista aqui pedindo a Deus a bênção da cura para alguns irmãos, e Deus responde. Mas muitos são acometidos de um momento de dificuldade na saúde, ou uma injustiça, ou um problema de relacionamento, ou uma ansiedade, né, até da gente mesmo. Está tudo bem, mas a gente está ansioso, querendo alguma coisa que, não é? Ou o próprio pecado que nos faz sofrer, e assim por diante. Não é? E principalmente aqueles que procuram nesse mundo o que é justo, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é perfeito, esses sofrem, porque às vezes eles olham para o ímpio que está sendo mentiroso. Eu falo a verdade, ele fala mentira e ele está se dando bem. Eu procuro fazer o que é correto, o outro faz o que é errado, ainda fala que é certo e está tudo bem. Então, isso nos traz sofrimento. Isso nos traz sofrimento. A gente pode pensar também no sofrimento como aquele período de preparação. Veja um atleta, e esse é um bom exemplo, uma boa ilustração. Quando você pega o atleta que vai se preparar para uma Olimpíada, não é? Você acha que é tudo facinho para ele? Aquelas ginásticas olímpicas, por exemplo, você acha que eles não sentem dores para fazer aquilo? Todo aquele treino, sofre muito, o preparo é sofrido. Então, Jesus não nos ilude dizendo só, felizes, bem-aventurados, e vamos todo mundo sorrir. Olha, os que choram. Bem-aventurados os que lamentam, os que lamentam. Então, haverá o lamento, haverá o sofrimento. Nós passaremos por isso. Uma mensagem que não traz essa completude. Uma mensagem que só fica, não, comereis o melhor dessa terra. Jesus te fez para ser poderoso. Essa mensagem sozinha, isolada, ela não conta a verdade toda. A verdade é, pode ser feliz, nós podemos ser felizes, nós seremos felizes. Contudo, nós passaremos por sofrimento, por lamentos. Jesus não escondeu isso dos próprios discípulos. Ele disse, no mundo tereis aflições, passais por aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em primeiro lugar, é possível ser feliz. Em segundo lugar, o sofrimento vai nos atingir aqui nessa passagem, aqui nesse deserto. E em terceiro lugar, para a gente finalizar, haverá consolo verdadeiro. Olha a terceira palavra aí. Qual é a terceira palavra que destaca? Então, a primeira, bem-aventurados. A segunda, os que choram, os que lamentam. E a terceira, serão consolados. Essa é a terceira palavra. Serão consolados. Então, haverá consolo verdadeiro. Há
e haverá consolo verdadeiro. Então também fui entender essa palavra melhor. Consolados, serão consolados. E aí alguns sinônimos, me ajudem, alguns sinônimos de consolados. Confortados, alguém diz confortar, serão confortados. Outro sinônimo de consolados. Encorajados. Mas eu quis entender, tá, mas me dá mais alguma coisa. E aí eu fui no Helps Word Studies e ele falou o seguinte, olha, isso aqui é como se a pessoa estivesse chamando assim. Ele colocou a seguinte tradução, chamar para o seu lado. Chamar para o seu lado. E aí, isso foi mais profundo. E aí eu lembrei de momentos difíceis mesmo, de consolo, quando a gente vai, por exemplo, num funeral e ora pelos familiares que estão ali. A gente vai consolar alguém. Uma das coisas que a gente faz é o quê? A gente não abraça a pessoa. Vem cá, vou te dar um abraço. Deus está contigo. Não é assim? Chamar para o seu lado. Ficar junto. Sereis consolados. Sereis confortados. Estarei contigo. Jesus prometeu isso. Que estaria conosco todos os dias. Que bênção. Que bênção. Então, quando a gente olha para essas palavras de Jesus, Jesus não fala, eu vou tirar o fogo. Não, eu estarei contigo no fogo. Jesus não diz assim, não vai ter água para você passar. Ele fala, quando andares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tiver dificuldade, eu estarei contigo. Que bênção. Então, Jesus está conosco. Talvez alguém esteja passando por uma dificuldade tão grande que não consegue suportar. Jesus suportou todas as dores por nós. E Ele está contigo, nos acompanhando. Nos acompanhando. E mais, nos levando. Se aqui a gente tem uns momentos de noite, como Davi dizia, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente espera e sabe que vem amanhã. O sol vai nascer. O sol da justiça vai nascer. Um dia Jesus vai voltar. E todas as dificuldades que nós temos hoje, nós podemos ir lá no final e ver que o Senhor vai restaurar todas as coisas. A situação aqui pode ser difícil. Você pode enfrentar dificuldades no seu trabalho, dificuldades no estudo, no relacionamento em casa, no relacionamento com o cônjuge ou com o futuro cônjuge, vamos dizer assim, né? Ou nessa busca, quantas pessoas sofrem por isso, jovens? Ou às vezes olhando para a situação do mundo, para a situação do governo, e não ver uma saída. Nós podemos ter dificuldades nessa vida, mas Jesus está conosco, e vai nos guiar, e vai nos levar. Então essa palavra ainda está poderosamente falando conosco, e calmamente também nos consolando, o Senhor está conosco. Concluindo, o Senhor Jesus é que nos dá a verdadeira felicidade. De agora até a eternidade. O consolo não é só aqui, ó, eu estou contigo e passando. Não, eu estou contigo e vou restaurar a sua vida e vou restaurar toda a terra eternamente. Então, como veremos, em primeiro lugar, ao invés de buscar o spa, nós vamos buscar, aí vou fazer um trocadilho, a paz. O príncipe da paz. Ao invés de buscar alguma coisa que me dá a sensação boa, só por isso, eu tenho que julgar primeiro, tá, isso me dá uma sensação boa, mas isso está alinhado com a palavra de Deus. Está alinhado com o que Deus quer. Quando eu vou buscar, por exemplo, uma igreja para congregar, aquela igreja eu me sinto bem, tá, mas lá tem a verdade de Cristo. O Senhor está ali, o Senhor está falando. Nós estamos seguindo o que Deus quer. Muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas sensações, elas são erradas por causa do efeito da queda em nós. O correto é usarmos então sempre as Escrituras, a cosmovisão cristã para conduzir as nossas vidas. Viveremos então buscando Jesus, o príncipe da paz. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos enchendo o coração das promessas divinas. O mundo é um mundo de aflição, mas Jesus venceu o mundo, ele disse isso. Estamos entre o já e ainda não. Já estamos salvos, mas ainda sofrendo uma tensão, porque este mundo está em queda. Contudo, o Senhor vai
restaurar todas as coisas. Vamos encher então nosso coração com as coisas de Deus, com as coisas lá do alto. O lamento hoje que temos não estará mais presente na realidade futura. Apocalipse 21:4, Jesus diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E não é só uma promessa como o marketing desse mundo, é uma promessa verdadeira, será cumprida. Assim como o Senhor prometeu que Jesus viria, Ele veio, Ele também prometeu: voltarei, e Ele voltará. E vai restaurar e vai consumar todas as coisas. Então, pensemos nas coisas do alto. Façamos os nossos planos, não no curto prazo só, mas também no longo prazo, na eternidade. E não deixemos nos iludir das promessas e sensações de bem-estar que não são verdadeiras, mas vamos nos encher das promessas do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus,